Eu ia te perguntar isso, porque você começou há bastante tempo na TV, nesse ramo artístico. Então, eu acredito que você deve ter sofrido bastante. Amor, eu passei dessa fase toda. Eu passei da fase do auge do machismo, porque eu apareci em 80, né? Na década de 80, onde o machismo era, assim, reinava. E as mulheres eram objetivadas, assim, mas descaradamente. E eu passei por aquilo. Difícil, sim, mas um pouco menos difícil do que a maioria das mulheres. Por quê? Porque eu venho de uma família de feministas. Né? Eu venho de uma família de mulheres. Então, era minha mãe, minha avó, eu e minha irmã. Meu pai morreu quando eu tinha 3 anos de idade, então eu não tinha a figura masculina. Então, minha mãe era uma mulher absurdamente potente e feminista. Então, a vida inteira, ela me disse, não deixe ninguém reger a sua vida que não seja você. Não deixe nenhum homem mandar na sua vida. Não deixe... Então, assim, qualquer proposta que eu tinha, dizer, dá licença, sai, não quero. Bom, entendeu? Porque era isso. Eu, com 13 anos de idade, fui morar em Nova York e morava no Harlem. Sabe, assim, era em 79, sozinha. Você foi sozinha? Porque eu ganhei uma bolsa de estudos do American Ballet Theatre e fui, enlouqueci minha mãe, ela não queria me deixar ir, mas eu fui. Mas assim, e aí fui. Tive assédio na casa da pessoa que estava me hospedando. Tive que sair sozinha com uma mala arrastando pelo Harlem. Sem porque rumo. eu joguei uma coruja na cabeça dele, quase desmaiou. Porque na hora que ele veio me agarrar, eu me defendi. Entendeu? E assim que eu aprendi, me defender. Então, assim, eu passei por essa época desse machismo, dessa objetivação da mulher e tal, para poder estar aqui hoje falando com vocês sobre isso. E sobre uma mulher muito melhor colocada, sabe? Uma mulher sabendo mais o que ela quer, se libertando de amarras, se libertando da vida que ela não quer mais ter. Então isso para mim é muito emocionante, porque eu tenho 55 anos de idade e comecei muito cedo a minha carreira, né? Entrei na TV Globo, eu tinha 17 anos. Eu tô na TV Globo há 38 anos. Como que surgiu o convite para você fazer o teste? Como é que foi isso? Na verdade, eu tava com um espetáculo chamado A Chorus Line, que é um musical americano, que foi o Walter Clark, que foi quem criou a Globo, que produziu esse espetáculo e foi o primeiro trabalho meu profissional no Brasil. E eu fiz tanto sucesso com esse personagem, com esse musical, que eu fui convidada para fazer o programa do Jô Soares, que era o Vivo Gordo. O Jô foi me assistir, ficou encantado com a minha performance, sei lá, com o meu talento e tal, e escreveu um papel para mim e eu comecei assim na TV, convidada, porque me viram no teatto. Caramba. Né? E a Globo já era Globo, né? Sim, a Globo Sempre já era Globo. foi. E o Walter Clark, que é o cara que criou a Globo, acho que vocês não têm nem idade para saber disso, mas foi o cara principal, foi o cara que criou a Globo. Ele disse para mim, ele foi meu tutor, porque eu era menor, não podia assinar, então ele assinava por mim. E ele disse para mim, quando a gente chegar no Rio de Janeiro com esse espetáculo, a Globo vai te pegar e você será uma das maiores estrelas desse país. E eu disse, o que ele tá falando? Porque eu era bailarina, assim, sabe? Eu fui bailarina clássica. Eu ia por outros lugares, entendeu? Eu não pensava em ser atriz, não tinha esse sonho de fazer televisão. Eu era bailarina. Esse espetáculo que você fez era de dança? Era musical. Era musical. Era musical, cantado, dançado e representado. Primeira vez que eu cantei também. Então, era muito novo isso no Brasil ainda. Quase ninguém fazia isso, Sim, né? Musical é bem americano, assim, né? É muito bem... americano. E aí eu vim fazer o papel, fiz o teste pro papel que eu queria fazer, que eu tinha visto na Broadway quando eu morei lá. 7 vezes eu vi o Chorus Line e eu queria fazer a Sheila Bryant, que era esse personagem, que era uma das protagonistas. E eu já cheguei, assim, eu era inscrição número 001 entre 1.500 candidatas. Cheguei às 4 da manhã na fila. Pensa que é uma pessoa obsessiva? Aí o Walter Clark, junto com as secretárias dele e tal, tava recebendo os primeiros candidatos, né, inscritos. E eu cheguei e falei, oi, eu sou Maria Cláudia Matarraia, eu tenho 16 anos e eu quero fazer a Sheila Bryant. Ele falou, tudo bem? Tá bom, mas se você vai fazer a Sheila Bryant, um americano tá vindo aqui pra escolher quem ele quer. Eu falei, mas pode escrever aí que sou eu, tá? Com 16 anos? Amor, já dando a receita pra ele. Ele falou, gente, que mulher é essa? Ah, foi lá que você conheceu ele, então?
E aí eu comecei a fazer os testes, né? E imagina, 1.500 candidatos. E eu fazendo teste. Como que funciona esses testes? Na verdade, você faz o teste de dança primeiro, depois você faz o de canto, depois você faz o de interpretação. Tá, e você não cantava? Não, eu cantava pouco ainda. Eu fiz umas aulas de canto antes de entrar, testar, mas era muito fraco ainda, né? Eu fui, apresentei uma música, eu tinha a tessitura de voz da personagem, era uma contralto também, então isso facilitou. Era uma quê? Uma contralto, que é essa voz grave. Ah, tá. E porque assim, tem sopranos, mezzo-sopranos e contraltos. São 3 vozes femininas. E eu sou contralto, que é essa voz grave. Então já facilitava por isso. E depois eu estudei muito, mas muito para fazer o espetáculo. Quando eu entrei, aí eu fazia assim, aula de canto antes de ensaiar. Ensaiava 8 horas por dia, saía de lá e ia para aula de canto de novo. Caraca. E aí fui atrás, porque bailarina, né, amor? A gente tá acostumada a ralar, né? E como é que foi quando você ficou sabendo que você foi aprovada? Amor, primeiro foi outra pessoa aprovada no meu lugar, que era uma pessoa mais famosa que eu. Quer dizer, famosa que eu. Eu não tinha fama nenhuma, eu era uma... Não, mas no meio... Maria ninguém. Mas eu era... A pessoa era famosa, era uma atriz importante. E aí eu fiquei sabendo depois que eles ofereceram um salário baixo para ela dizer não, porque era chato a produção, dispensar-lhe uma novata ganhar o papel. Aí ela não aceitou, e aí eles me colocaram no papel. Que pena, não aceitou. Não aceitou, que peninha. Calma, onde foi esse teste? Isso foi... o teste foi no Teatro Municipal, ali na Praça dos Gatos. Ah, tá. Foi aqui, então? Foi aqui em São Paulo. Tá. Onde era a escola de bailados. E aí, o espetáculo foi no Teatro Sérgio Cardoso. Gente, que responsabilidade.